Depois de uma espera de mais de um ano, finalmente a nova geração do Suzuki Jimny está entre nós, chegou aqui no Brasil. E ele tem uma missão que não é nada fácil: ser um veículo melhor em termos de uso urbano e rodoviário, mais confortável, e para isso também ele introduziu alguns itens de conforto e conveniência, como por exemplo o sistema multimídia JBL, câmera de ré, ar-condicionado digital, finalmente a opção de câmbio automático, mas ao mesmo tempo ele precisa manter o seu DNA de Jeep de verdade, sem fazer nenhum tipo de concessão, sem desculpinha, sem nenhuma justificativa, né? Muito pelo contrário, ele precisa ser um veículo melhor no off-road do que o Jimny de geração anterior, que segue em produção. Então, com isso, a Suzuki deixa bem claro a proposta para esse veículo aqui. Ele foi encaixado acima do Jimny da geração anterior, evidentemente, mas com uma proposta mais premium. E isso objetiva duas coisas. Primeiro, lógico, agradar os jipeiros aí, de uma posição um pouco mais favorecida, mas também buscar esse público mais de lifestyle, esse pessoal mais jovem, sem filhos, que hoje procura veículos como, por exemplo, o Renegade, ou mesmo vai no mercado de usados e procura o TR4 mais antigo, né? E gerações anteriores do Jeep Wrangler. Isso aí é um espectro muito largo, né, entre o jipeiro e esse pessoal mais lifestyle, inclusive são perfis quase antagônicos, né, então é um desafio bem grande para esse jipinho aqui, e a gente está aqui justamente para descobrir como que ele se sai aí em boa parte desses dois desafios. O Jimny Sierra chega em duas versões, vocês estão vendo aí na tela os valores e os principais equipamentos. As duas versões possuem a mesma motorização, o K15B, um motor que foi introduzido recentemente aí na Suzuki em todo o mundo. É 1.5 todo de alumínio, teve uma grande evolução em termos de potência e torque em relação à geração anterior do Jimny, né? Então a gente tem 108 cavalos e 14,1 kgfm de torque, 20% a mais de torque, 23 cavalos a mais, então dá uma boa diferença aí. A versão de entrada 4U, você tem a opção entre o câmbio manual e automático de 4 marchas, manual de 5 marchas. Já a versão topo de linha 4Style, que é essa daqui, você só tem o câmbio automático de 4 marchas e uma série de equipamentos adicionais. Como vocês viram, não é um veículo barato, ele ficou bem salgado por sinal, por isso até o posicionamento como um veículo mais premium. Isso também, em parte, por conta do nosso real, muito desvalorizado. Esse veículo é fabricado no Japão, então não tem nenhum tipo de facilidade em termos de acordos comerciais, impostos, frete. Então, sem dúvida, tudo isso prejudica um pouco a Suzuki em termos de valor absoluto, mas é um veículo de nicho que atua sozinho praticamente na sua fatia de mercado. Se o comprimento de 3,64 m e o entre-eixos de 2,25 m são exatamente os mesmos da geração anterior, por baixo dessa pele retrô aqui muita coisa mudou, até porque passaram mais de 20 anos desde a geração anterior. E uma coisa que mudou muito na indústria foi a introdução dos aços de alta resistência, que é o que a gente vê aqui em vários locais, tanto no chassi quanto na carroceria. No chassi, toda a seção central aqui do chassi, embaixo aqui dos ocupantes, ela é feita de aços de alta resistência de 590 megapascais, e esse metal também está presente em vários elementos, como nas colunas, nas longarinas do teto e também nas soleiras aqui, falando da carroceria, tá? Inclusive na coluna A a gente tem um aço ainda de ultra alta resistência de 980 megapascais. Com isso aí, a carroceria fica um pouco mais leve, porque com um aço de resistência maior, a chapa, o perfil pode ser mais fino, então você tem uma economia de material que na verdade resulta numa economia de peso, que é algo muito importante tanto para a eficácia urbana, né, de consumo, quanto também no off-road, para o veículo não atolar, né? O Jimny historicamente é um veículo conhecido por ser leve e ser bom nessas duas áreas, especialmente por conta disso. Mas também não foi só a introdução de aços de alta resistência não. No chassi foram introduzidos uma série de reforços para aumentar a rigidez, a torção do conjunto. Então, por exemplo, ali na região do câmbio a gente tem uma travessa nova, na região aqui do diferencial central já havia um cross-member em forma de V, né, conectando as duas longarinas, só que agora ele tem forma de X, então tem mais pontos de conexão. E aqui atrás há também uma outra travessa conectando as duas longarinas. Então é um veículo que vai ficar muito mais durável e muito mais silencioso em operação, né, sem nenhum tipo de ruído de acabamento. E por fim, a carroceria recebeu um tratamento especial de zinco
para ajudar ainda mais a deixá-la resistente à corrosão. A geração anterior já era muito boa nisso, mas para usos extremos, por exemplo, que usa muito em areia, em neve com sal e coisas do tipo, acaba ajudando a deixar o veículo ainda mais durável. Vale lembrar, a geração anterior foi fabricada por 20 anos. Então, o Jimny sempre foi um veículo para você ter por longo prazo, então pensando nisso aí, eles evoluíram um pouco mais essa parte de tratamento da carroceria. No esquema de suspensão, o Jimny segue com a velha e boa receita old school. Então a gente tem eixo rígido na frente e atrás, localização transversal por meio de uma barra diagonal panhard, localização longitudinal por 2 enormes braços por eixo. O eixo dianteiro agora é feito de aços de ultra alta resistência para ficar mais leve, deixar a distribuição de massa sobre cada eixo mais equalizada, e o eixo traseiro foi todo redesenhado e ganhou 30% a mais de rigidez à flexão. Então, sistema de suspensão super tradicional, mas como vocês vão ver, foi muito bem trabalhado para realmente absorver tanto aí na parte de cidade quanto no off-road, como evidentemente é a principal aplicação do Jimny. Aliás, mais um ponto de alívio de peso, o tanque de combustível deixou de ser feito de aço para ser feito em polímero, aí, aliviando alguns quilos adicionais. Na prática, esse veículo aqui, mesmo com todos esses recursos adicionais, especialmente de conforto e conveniência, câmbio automático, ele só ficou entre 15 e 30 quilos, dependendo da versão, mais pesado que a geração anterior. Então os caras realmente conseguiram manter a missão do Jimny ser um veículo peso-pena. Poucos veículos tiveram uma recepção tão unânime em relação ao design quanto o Jimny. Por exemplo, entre os leitores Flatout, absolutamente todo mundo que a gente conhece, que comentou, gostou muito desse design meio retrô, totalmente retrô, desculpem, com esse toque meio de classe G, meio de Defender, meio de um Wrangler que pegou um cogumelo do Mario e encolheu, alguma coisa desse tipo. A Suzuki, na verdade, buscou uma série de elementos da própria história do Jimny em todos os elementos de design, né? Mas sem dúvida é um veículo que acaba remetendo a todos esses outros veículos que eu mencionei, que também possuem um design aí bastante atemporal. Mas a parte importante, e que é muito bacana, é que a Suzuki colocou a função acima de tudo. Então esse design, apesar de bonito, tem uma série de elementos que estão voltados totalmente para a funcionalidade. Pode começar com detalhes simples como esse recorte na janela próximo aqui ao espelho para aumentar a visibilidade do espelho, permitindo que ele inclusive fosse um pouco maior. Abertura de portas em 3 níveis, né, 31, 51 e 71 graus. Elas são bem firmes, né? Inclusive se está numa rampa, alguma coisa com o veículo inclinado para a porta não descer na sua cara enquanto você está tentando entrar ou sair do veículo. Os vidros são bem verticais para reduzir bastante a retenção de sujeira, e falando em vidro vertical, o próprio para-brisa ficou um pouco mais de pé por diversos motivos. O principal é a redução de reflexos. De fato, dirigindo na estrada, você não vê nenhum reflexo projetado, por exemplo, do painel para o para-brisa. Isso é muito importante no off-road, porque você precisa estar sempre fazendo leitura de superfície, frequentemente com o sol a pino, então isso ajuda muito. Outro ponto são esses recortes aqui nas laterais aqui do para-choque, uma solução que inclusive o Jimny, desenvolvido aqui no Brasil, as evoluções que vieram depois, né, como a ForSport, também introduzia até numa versão mais radical do que isso aqui, ajuda bastante aí a evitar contato do veículo com o solo. E as caixas de roda, que são quadradas e bem grandes aqui, tanto para permitir que você use um pneu um pouco maior em termos de diâmetro ou mesmo de largura, como também para facilitar toda essa operação de troca e mesmo manutenção do veículo. Agora vamos dar uma olhadinha no interior do Jimny. Pessoal, aqui dentro o Jimny buscou replicar o mesmo conceito de design que a gente tem fora, ou seja, um design retrô que mantivesse essa pegada bem raiz, mas que também trouxesse um ar de sofisticação em relação à geração anterior. Então, por dentro a diferença é tão grande quanto por fora. Chama atenção para mim aqui esse cluster que lembra bastante aqueles relógios da Bell & Ross, né, com a pegada de mostradores militares, mas quem é das antigas da Suzuki vai lembrar imediatamente também do painel do Vitara, que também foi inspirado aí nesses instrumentos militares de aviação, né? Lógico, a gente tem agora sistema multimídia JBL, muito bom, conectividade Apple CarPlay, Android Auto, sem comentários, realmente muito rápido, muito prático. Um bom sistema de sons, os falantes não são JBL, são White Label da Suzuki, a gente não sabe quem fabrica, mas o sistema de som também achei muito bom. E o painel tem esse conceito todo aqui, com essa textura, diversas texturas na verdade, mas essa em especial lembra bastante de câmeras fotográficas, né? A Suzuki diz que aplicou essa textura, inclusive inspirada em câmeras, para redução de reflexo e também para você ter um pouquinho mais de aderência na hora de você pegar e se segurar aqui. E também nesses painéis de porta aqui, a Suzuki aplicou um material que fosse muito fácil de ser limpo. Ele tem uma pequena desvantagem de arranhar um pouquinho, mesmo com essa textura que eles aplicaram, mas isso aqui, vale lembrar, é um Jeep, então
o mais importante é ser absolutamente funcional. Indo aqui para o console central, ar-condicionado digital com ajuste de meio grau só na topo de linha Forestyle, né? Na outra é um ar-condicionado analógico normal. Uma coisa interessante é que todos os botões, as teclas são bem grandes e sólidas nos cliques, porque elas foram desenhadas para conseguir ser operadas com luvas, né? Vale lembrar, esse veículo é muito utilizado em neve, inclusive a tela responde bem também ao uso com luvas. E aqui mais embaixo uma coisa interessante, que ficou até um pouco mais raiz que a geração anterior do Jimny, é que o seletor de tração voltou a ser aplicado você escolhe por alavanca e não mais por teclas. Então você opera aqui entre 4x2 e 4x4, lembrando 4x2 tração traseira, né? Esse aqui é um Jeep raiz de verdade. Você consegue fazer essa seleção até 100 km por hora, tá? E, lógico, para você entrar na reduzida, aí você tem que estar parado e com o veículo em neutro. Os bancos também são novos e não só uma questão de design, mas especialmente de ergonomia. Então a gente tem aí assentos que ficaram 70 milímetros mais largos, o encosto cresceu em altura em 55 milímetros e mesmo o trilho ele ganhou agora um pouco mais de amplitude, então agora é 240 milímetros aqui a amplitude de deslocamento do trilho, então pessoas mais altas conseguem se ajustar bem. Na geração anterior do Jimny isso pesava um pouco para quem tinha mais de 1,85 m, por exemplo, até a linha de teto também acaba ajudando isso. Tem alguns pequenos pênaltis aqui, por exemplo, o ajuste de ângulo do encosto, ele é do tipo catraca, né? Então não é milimétrico, e aqui na coluna de direção, embora a gente tenha a introdução do ajuste de altura, o que é muito bacana, quando você solta, como vocês viram, ele despenca, né? E não há o ajuste de profundidade. Eu sei que são coisas, vamos dizer assim, um pouco mais sofisticadas, vamos dizer assim, para um Jeep, né, de pegada mais raiz, mas é uma questão de ergonomia, né? O veículo ficaria melhor para ser utilizado por diversos espectros. E outro ponto que pode pesar um pouco pessoas mais altas é o comprimento do assento, que ele ainda é um pouquinho curto, né? Isso também é uma herança aí de um veículo que foi projetado, embora seja um veículo mundial, ele foi projetado especialmente para um país aí que as pessoas são um pouquinho mais baixas. Agora vamos dar uma olhada no espaço traseiro. Apesar de ter o mesmo entre-eixos da geração anterior, 2,25 m, o espaço traseiro melhorou consideravelmente. Como é que os caras fizeram isso? Eles deslocaram o banco traseiro mais para trás, literalmente. E aí ficou uma coisa até surpreendentemente boa para um veículo tão curto, né? Eu estou atrás de mim mesmo, né? Como a gente brinca, então eu ajustei o banco dianteiro para a posição que eu uso para guiar e vim aqui para trás para ver como é que fica o espaço para os joelhos. Então assim, meu joelho está tocando de leve aqui o encosto, mas comparando ao Jimny de geração anterior, a gente tem uma evolução muito grande aqui mesmo, né? É um veículo para 4 pessoas, né? Isso inclusive na questão de documento ele é assim, mas cara, você realmente deu uma boa melhorada. Isso, lógico, teve um preço. Vocês pagaram no porta-malas, que sempre foi minúsculo, né? Antigamente era 113 litros e agora está aí na casa dos seus 90 litros. Mas vale lembrar que o Jimny, as pessoas geralmente utilizam ele com o banco traseiro aqui reclinado, né? Então, como se fosse um veículo de carga, né? Então você consegue inclusive reclinar um ou dois. Agora, se a sua ideia obviamente é levar 4 pessoas e viajar, sem dúvida nenhuma esse não é o veículo para você. Uma coisa interessante é que para você sair aqui do banco traseiro, você no lado direito, no lado do passageiro, você opera um pedalzinho que aí ele solta o trilho e aí você consegue sair sem precisar depender de ninguém. Chega de falar, vamos ver então como é que é o Jimny Sierra numa trilhazinha aqui no Box 54. Um dia a gente está andando de R8 numa prova de arrancada e em outro a gente está enfiando o Jimny no meio de uma trilha. Cara, seguinte, isso aqui é um Jeep de verdade, com chassi, carroceria montada em cima. Dessa vez a gente tem aqui os coxinhos de carroceria com duplo estágio. Vocês vão ver que a gente vai sacudir bastante, mas em relação a um Jeep é como se fosse um Mercedes Classe S, assim. A gente vai sacudir muito menos do que o Jimny de geração anterior. A suspensão está trabalhando melhor e a gente tem várias diferenças aí na parte de transmissão, né? Parte do câmbio, que muita gente estava criticando porque é automático e não sei o que, vocês vão ver que aqui na verdade a gente tem várias opções aqui. Eu estou andando agora, por exemplo, na reduzida, que a gente vai pegar uma baita numa subida ali. Mas na prática a gente tem aqui como se fossem 4 opções, 4 velocidades possíveis, né?
Eu estou, por exemplo, no low agora, mas eu posso ir no drive aqui, eu vou ter uma velocidade de marcha um pouco maior e ainda num controle muito bom. E os ângulos de entrada e transposição e saída desse cara aqui é ridículo. A gente pode até andar de uma forma meio irresponsável na trilha, passando pelos obstáculos, sem pensar duas vezes por causa dessas vantagens que a gente tem aqui em termos de ângulos, né? Então, ó, no drive eu vou na tocadinha aqui. E dá para ignorar muita coisa com o Jimny, né? Não precisa ir com muito cuidadinho, não. E aqui a gente está se aproximando da descida, vamos sacudir bastante agora aqui. E aqui essa descida bem íngreme, dá para ligar o Hill Descent Control aqui, e jogar no low e deixar o cara fazer sozinho o trabalho. Então eu vou soltar aqui o pedal de freio, é bem vertiginoso isso aqui, certamente a câmera não faz justiça a isso, mas ele segura, ó. Não fiz nada, estou sem pisar no pedal de freio. Então é bem mais fácil de modular a velocidade de descida, que é sempre uma coisa crítica para evitar contato, de para-choque e tudo mais. Aqui a gente tem um barrinho onde a gente consegue ver de leve funcionando o sistema o Grip Control Pro do Jimny, que basicamente assim, a gente não tem aqui um LSD mecânico, né, sistema de discos de fricção, nem nada. Aqui é um sistema pelo freio, eles chamam de Brake LSD, né? A McLaren utiliza isso para uma função diferente dessa daqui. Aqui a gente utiliza isso para evitar o distracionamento, para tirar a gente de uma situação de baixa aderência ou de suspensão de roda, né? Às vezes está ali numa situação cruzada e o torque vai se desperdiçando aí para a roda que tem menos apoio, né? Quando isso acontece, e isso só acontece no Jimny quando você está no modo 4x4, tá? Ele, ao passar de 2000 RPM, ele vai frear a roda que está girando em falso, que automaticamente, por pura física, transfere o torque para outra roda, né? Então, você tem que... Peraí, deixa eu silenciar aí, que música ruim ainda, cara. Enfim, ele transfere automaticamente para a roda que tem menos tração, tá? Então você tem que ter uma manha, manter os 2000 RPM, não passar muito, senão começa a cavocar. Então tem um lado aí que você tem que aprender um pouquinho mais, né? Não é uma coisa tão suave assim. Mas sem dúvida ajuda muito, porque o Jimny anterior era tudo aberto, né? Não tinha bloqueio nenhum. Então passa devagarinho aqui, meio que provocar um pequeno situação de baixa aderência. E aí, só acelerar um pouquinho que ele já deslancha. Aqui também ele fica um pouco suspenso em duas rodas na diagonal, né, com peso cruzado. E agora a gente vai para um trecho crítico, que é um grande desafio para os pneus ATR, porque na verdade em termos de capacidade off-road o Jimny sobra pra caramba, como vocês vão ver. Mas o pneu ATR, que é super valente, ele não é um pneu para situações de baixíssima aderência, especialmente pistas com muita lama ou com muito fofo, que é tipo de cravos, né? Só que cravos em veículos que vão andar na estrada, faz um barulho do caramba, tem muito menos aderência no asfalto. Então você não pode equipar um Jimny com pneu de fábrica, senão você ferra toda a usabilidade restante. Então, agora eu estou no low aqui, né? Então eu estou na reduzida e no low no câmbio. Então a gente tem algumas possibilidades matemáticas aqui, né? No 4x4 fora da reduzida você consegue andar no drive e no low, né? Você já tem duas velocidades. E aí você tem duas velocidades ainda menores quando você engata a reduzida. Então você consegue um controle de velocidade de cruzeiro aí de acordo com o tipo de trilha ou o tipo de conforto que você quer ter. Como esse cara aqui é valente, a gente vai subir meio que nem um idiota aqui. Eu preciso pegar um embalo porque essa subida que a gente vai pegar agora é terrível. Liguem só no que a gente vai encarar agora. Caras, isso é um paredão nervoso. Parece que a gente tá indo para dar de cara no muro. E o cara foi, e te digo mais, se a gente tivesse com um pneu mud aqui, a gente passava dando risada nisso tudo. Então, e essa despreocupação que você tem, né, em relação a contato com para-choque, ou enfim, com o próprio assoalho, né? É lógico que assim, se fazer uma trilha pegada transamazônica pode ser diferente o jogo. Mas aqui a gente está numa coisa bem considerável. E ele vai como se não fosse nada, né? Uma coisa que é muito legal é que tem muito pouco kickback, praticamente não tem na verdade, do volante, porque quando você está na trilha, o chão manda muito, né? Ele vai apoiar numa pedra, uma coisa assim, e isso volta imediatamente para a mão, né? Então é até bom a gente manter o polegar fora do encaixe aqui, pelo menos eu faço isso, nem sei se é mais apropriado para off-road, mas eu faço. E aqui ele tem um sistema de direção muito bom nesse sentido, ele realmente transmite muito pouco. Então vamos passar de novo aqui nesse sacolejo aqui todo, como se não fosse nada.
Dessa vez eu vou não utilizar a descida, o controle de descida, dá para descer um pouquinho até mais rápido, vocês veem como que é generoso o ângulo de entrada desse cara. Então a gente já vai de novo ali, sacudir mais um pouquinho. Então você vê nessa situação aí do barro, ele estava distracionando e aí imediatamente aí o sistema Grip Pro já aplicou o freio nos lugares certos para ele pular para frente. Inclusive ele age como se fosse um bloqueado, né, com o diferencial travado, ele chega até a dar uma escorregadinha de lado e tudo mais. Então agora eu posso soltar ele um pouquinho aqui, vou jogar ele no drive, tá? E na verdade agora eu vou explorar outra combinação aqui. Eu vou continuar no 4x4, mas tem que jogar no neutro. Vou tirar da reduzida agora, tá? Então eu vou tirar aqui. Agora eu tô no 4x4, mas fora da reduzida. Então agora a gente vai fazer uma trilha aqui em mato fechado, num ritmo um pouquinho mais rápido, só para vocês verem como que esse cara, você consegue andar ignorando tudo, assim, é um jipinho ignorante. Você vê essa carinha bonitinha e muita gente não faz nem ideia do que esse bichinho é capaz. E tem um detalhe que é interessante, que é a Suzuki fez um cálculo muito bom de carga vertical em cima de cada um dos pneus. É um veículo leve, mas por conta disso a tendência do Jimny atolar é praticamente nula. Então vamos com um pouco mais de velocidade aqui. Isso aqui, caras, talvez a câmera não faça muita justiça, mas não é qualquer veículo que faz isso nesse ritmo ainda. Isso aqui é como se estivesse de hot hatch num track day, sabe? Jipão grandão suando e o Jimny empurrando, porque ele tem um entre-eixos muito curto, então ele acompanha alguns obstáculos que em veículos maiores você estaria saltitando, né? Ou pegando cruzado, enfim. Então, a única desvantagem é que como a gente tem uma bitola um pouco mais estreita, lógico, você consegue passar em locais bem mais estreitos, mas você toma cuidado para não tombar em situações de transferência lateral muito acentuadas, né? Então você vem que nem um idiota aqui, ignora tudo e que se dane, ele vai. O legal é isso, que como ele é pequeno, você nem pensa muito na rota, porque geralmente essas rotas são abertas por jipes bem maiores, então isso aqui vira um autódromo praticamente para um Jeep dessa largura e desse entre-eixos, né? Então é um uso que assim, vários donos de Jimny fazem e dá para entender por quê, porque é muito divertido. Isso que a gente ainda está com pneus all-terrain, né? Esse carinha aqui, acho que a única modificação que você precisa fazer para encarar uma trilha muito puta da vida é colocar os pneus mud. E olhe lá, talvez tenha um jogo desse só para quando a coisa for muito extrema mesmo. Então, o bichinho é bem legal mesmo. O que dá um pouco de dó, só que ele tem a pintura tão legal, o visual tão legal, e no off-road não tem jeito, pega mesmo, né? Um pouquinho pega, ele raspa, os galhos raspam na pintura. Mas essa parte aqui é o jogo em casa, né? É fácil, né? Jimny sempre foi um veículo reconhecido pelos jipeiros como um pequeno valente que sempre surpreendeu muita gente, mas essa é a parte fácil para ele. Agora a gente vai ver como é que é na parte que ele não está tão à vontade. Aqui estamos nós, na Castelo Branco, tiramos então o Jimny da zona de conforto dele, né? A Suzuki afirmou, né, que o veículo ganhou muito mais usabilidade e conforto em termos de uso urbano e rodoviário, então vamos lá validar isso aí, né? De fato, uma coisa que você tem que ignorar é talvez um ruído de fundo que vocês estão escutando, que é um pouco de barro que tem aí nos pneus e nas rodas, até desbalanceou um pouquinho aqui, então descontem isso, tá? Dá conta. Mas, de fato, comparando a geração anterior, a gente tem um isolamento muito melhor, né? A suspensão trabalha mais gostoso também. Quarta marcha, 135 km por hora. Desculpa, eu passei alguns carros pela direita, mas acho que é melhor fazer isso do que sair cruzando todo mundo. Então é um câmbio bem wide, né? Então a primeira e a segunda marcha tem uma pegada um pouco mais curta, a terceira e a quarta, a terceira marcha mais de força para a estrada, né? Mas ainda precisa de mais uma marcha, que é a quarta,
para velocidade, vamos dizer assim. Só que são com 4 marchas, o que acontece? O buraco entre as marchas acaba ficando grande, né? Você não consegue cobrir o universo inteiro, né? Se você tem um veículo que é off-road, que precisa de muita redução para as marchas lentas, para ter força e torque, aí vai ter buracos aí para terceira e quarta marcha, né? Então, esse é um dos pênaltis que tem, mas eu vou atingir aqui os 120 km por hora aqui para mostrar para vocês uma coisa. Ó, kickdown, você vê que tem um degrau, né? Agora está em terceira. Agora ele vai entrar quarta, eu vou tirar o pé de leve. Então é um câmbio que você consegue conversar bem, moderando o pedal do acelerador, você consegue induzir ele a uma troca de marcha. A 120 km por hora você consegue viajar com total tranquilidade. 2 pontos aí, se você é marinheiro de primeira viagem, nunca teve um veículo mais alto, ou enfim, uma pegada mais Jeep, você vai sentir, existe um ruído aerodinâmico vindo aqui da região do para-brisa e a rotação, né? Então a gente está a 120 km por hora, 3.500 RPM, mas, por outro lado, uma coisa que é interessante e vale a pena pontuar, o motor está muito bem isolado, então ele não fica berrando, esgoelando na rotação de velocidade de cruzeiro aí quando você está na rodovia, tá? Se você faz o kickdown, aí você vai ouvir ele bem presente, né? Mas eu te digo assim que é presente de uma forma bem similar a um hatch popular, alguma coisa assim, então não é alguma coisa também que é ofensiva. A gente deu sorte de não pegar muito vento lateral, mas todo Jeep que está suscetível, né, como ele tem as janelas bem verticais e ele não tem, ele tem uma altura muito grande, então ele acaba se influenciando mais com os ventos laterais. Isso é um ponto a se levar em consideração, mas de verdade qualquer letrado consegue reagir, não é que você vai precisar virar nem nada, ele só balança um pouquinho mais. Agora é lógico, se é um veículo que você pretende, eu trabalho em outra cidade, eu viajo todo dia a 150 km, aí é algo de se avaliar se o Jimny é o cara para você mesmo, a não ser que você realmente tenha bastante off-road aí no seu percurso, mas de verdade assim, dá para viajar de forma bem tranquila. Então ele teve uma evolução de refinamento, né? Ele ficou um pouco mais longo, né, de transmissão também nessas últimas marchas, e notem como a caixa de direções multiplicada, mas atende bem, realmente evoluiu bem nessa parte. Você acha que o Jimny ia escapar dessa? Flat out, não importa se é Jeep, a gente tem que torturar um pouquinho esses pneus, né? Existe um motivo bem simples para a gente fazer isso, não é simplesmente pela tortura em si, mas entender como é que esse veículo se apresenta na parte de dinâmica veicular no asfalto, né? De cara eu já sei que a de caixa de direção é super desmultiplicada, né? Então tem que virar bem mais do que o normal, e isso é importante no Jeep porque a estrada, né, o fora de estrada devolve muita coisa para a mão do motorista, para evitar machucar as mãos, inclusive, e também para você fazer transições mais suaves, né? Você não consegue fazer uma transição tão aguda que vá arriscar, vamos dizer assim, muito a estabilidade direcional do veículo, né? Mas eu te falar que, lógico, pneu, all-terrain e tudo mais, mas vim até mais tranquilo que eu achei, sabia? Eu achava que ia ter um pouquinho mais de rolagem de carroceria. Então agora eu vou fazer aqui uma frenagem um pouquinho mais forte. Já que é para ser, então vamos na Maison Blanche, nossos amigos entusiastas, né? Frenagem, note, em trechos curtos. Cara, te falo que, tirando o câmbio que se perde um pouco, né? Afinal não é a proposta de uso esportivo. Vocês viram, né? Não fiz nenhuma mudança de trajetória. Realmente você se acostumar com a caixa de direção um pouco mais indireta, um pouco mais desmultiplicada, e você vai na confiança mesmo. Não é um veículo que você precisa ter medo de dirigir na estrada, vai pegar uma descida de serra, não, tô de Jeep e tudo mais. Gente, tudo isso aí já é bem conhecido por quem tem Jimny, tá? Mas como a gente fez aquela trilha, pode ficar essa impressão de que, porra, o negócio é um utilitário, só serve para isso. Não, dá para você pegar uma estradinha de serra e dirigir normalmente, conversando com as pessoas, sem ter medo de que o veículo vá tombar ou que você vai sair da estrada por qualquer coisa. Eu já pegar mais esse trechinho aqui em S, aí eu vou falar um pouquinho sobre o uso urbano também, que é outra parte muito importante no Jimny, né? Então o pneu trabalha super bem, né? A gente pegou esse obstáculo agora e a gente não sentiu nada de bater seco, né?
Essa é nossas mochilas correndo lá atrás, então não estou mentindo, realmente estou forçando um pouquinho ele aqui. Um pouco de substerço aqui. Só aliviei o pé um pouquinho, ele já entrou na normalidade, a dianteira já pregou de novo. Uma coisa que é legal é bastante progressividade aí que eu estou sentindo dos pneus, mas ao mesmo tempo a caixa de direção não transmite muito sobre os limites de aderência não, tá? Até por ela ser bem desmultiplicada, então você tem que meio que ler, mas uma coisa legal é que o pneu ele transmite muito ruído, então você consegue saber exatamente quais são os limites, onde que estão os limites do Jimny, né? Certo, pessoal, mas não é um carro para a gente ficar aí esmerilhando e fazendo hill climbs, né? A questão era só realmente para validar isso de você conseguir fazer um uso sem ficar pensando que você está num Jeep, tá? A parte que é interessante aqui é o uso urbano, né? Mas acho que eu mudei de ideia, acho que mais do que a gente falar sobre, vamos falar no trânsito. Para encerrar, vamos para a Selva de Pedra, então ver como é que é o Jimny na cidade. Na real, o Jimny da geração anterior já era um bom veículo urbano, ele só pecava em algumas coisas, né? Como por exemplo a falta da opção do câmbio automático, né? A Suzuki perdeu muita venda do Jimny da geração anterior por não ter essa oferta que agora a gente tem. E putz, no para e anda do trânsito isso é fundamental, né? Assim, legal, veículo entusiasta e tudo mais, mas especialmente quem mora em metrópolis, ter um câmbio automático faz bastante diferença. E esse cara aqui está muito bem programado, né? Então você não sente ele operando, né? É um motor aspirado, né? Não tem uma montanha de torque, 14,1 que é GFM. Então se pegar uma ladeira, alguma coisa assim, ele já engata a marcha assim que o acelerômetro detectar, né? Que já está encarando a subida, ele já reduz a marcha. Então você não sente muito ele operando, né? E uma coisa que é legal e que melhorou, né? As coisas que foram melhorando em relação a essa geração aqui do Jimny, é principalmente o isolamento do motor. Então, mesmo parado, né, em marcha lenta, você até esquece que na verdade está num Jeep. Então você não tem aquela vibração sendo transmitida. Aquela questão que eu falei lá durante o off-road, né, dos coxins de duplo estágio, quando você pega um buraco ou uma rua muito ruim, com muitas falhas no piso, faz diferença aqui também. Ele absorve muito melhor, porque na verdade é como se tivesse uma suspensão trabalhando, duas suspensões trabalhando em paralelo, né? Três, na verdade, se a gente considerar o perfil alto dos pneus, né? Então, o resultado, traduzindo para poucas palavras, é que sacoleja muito menos, o veículo sacoleja muito menos do que a geração anterior. Pega um piso ruim, um buraco. Agora, isso vale especialmente para os passageiros da frente. Passageiros de trás nem tanto, por uma questão física, né? Os passageiros, como é um veículo todo compacto e para cima, os passageiros traseiros ficam praticamente em cima do eixo, então é transmitido na hora ali, então você sente muito mais o balançar, né? O sacolejar aí da suspensão, mas mesmo assim atrás melhorou muito, sem dúvida, até com essa questão de espaço. E o motor, esse K15B, muito eficaz, então a gente está aí, mesmo com um veículo de perfil utilitário, né? Um pneu que gera um arrasto maior e tudo mais, a gente faz aí a média tranquilo de 10 km por litro, um pouco mais, na verdade 10,5 mais ou menos. E mesmo se pisar um pouquinho mais, se pisar bastante, não vai cair tanto a média, porque realmente a eficácia, o motor respira muito bem, né? Então, como um veículo urbano, de fato, o Jimny tá servindo muito bem. E uma outra coisa que é bastante interessante, que é legal aqui no Jimny é esse requisito de você ter um capô bem visível, né, que ajuda muito aí no off-road, também ajuda bastante aí motorista, especialmente novato, na hora de fazer baliza. E a proporção super diminuta do veículo, a visibilidade muito boa para trás também ajuda bastante. Em questão de uso urbano, talvez o único pecado que tenha, e que é inerente à característica do projeto do veículo, é que as suas coisas estão sempre expostas, né? Então, se você tem uma mala, uma mochila, alguma coisa assim, o porta-malas é bem curtinho e não tem tampa. E para transportar coisas maiores, você tem que deitar os bancos, né? E os bancos traseiros. E aí você acaba tendo aí seus itens expostos, então muita gente acaba colocando isso filme aí na janela de trás, uma película, só por essa questão, né? Então, de forma geral, o Jimny de fato conseguiu esticar o cobertor dele, né? Já era um baita de um Jeep no fora de estrada,
esticou muito bem para essa parte de uso urbano em especial. Na estrada está muito bem utilizável, tem ali uns pênaltis que são inerentes ao projeto, à concepção do veículo, né? Mas se você é um cara que você usa prioritariamente urbano, de vez em quando você viaja, pode pegar um fora de estrada, uma praia distante, ou simplesmente quer um veículo com estilo, aí como eu falei, essa pegada, né, jovem, universitário, ou mesmo já aí na casa dos 30, 40, e você quer uma coisa mais estilosa, né, sente falta do TR4, tava aí nessa pegada de, putz, pensando no Renegade, mas mais por uma questão de estilo, tá aqui uma excelente proposta num Jeep que é de verdade, né, que não é só um faz de conta. Então, veículo aprovadaço, infelizmente caro, muita gente vai ficar triste com isso. São coisas circunstanciais, faz parte, mas uma coisa boa é, como o ciclo de produto do Jimny costuma ser enorme, e seguramente essa geração aqui vai ter 10 anos ou mais, considerando que a anterior teve 21, né? E segue, na verdade, né, a geração anterior. É um veículo que com certeza no mercado de seminovos, de usados, você vai conseguir comprar um dia, então tem isso também. E essa parte também é muito boa porque as peças, a concepção mecânica do Jimny é toda muito simples, então não é um veículo complexo de você cuidar. Quando ele tiver com 5, 10, 15 anos de idade e ele é todo construído para ser durável e modular, né? Então é muito legal. Então é isso aí, pessoal, muita gente pediu, Jimny está avaliado, está aprovadaço. E é isso aí, pessoal, obrigado pela atenção de vocês, aí um abraço e até a próxima.